Radamés Manosso, aqui em Curitiba. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o colapso populacional em nível planetário. Sim, existe uma estimativa que em meados do século XXI a população do planeta vai começar a diminuir, contrariando aquelas expectativas que existiam no passado de que o mundo iria sofrer uma explosão populacional, não ia caber gente no mundo, mas agora a realidade está indo em outra direção. Parece que o número de habitantes humanos no planeta vai diminuir. Isto não vai acontecer por igual em todos os países. Alguns vão ter um declínio populacional bem severo, outros vão ficar ali numa condição intermediária e vai ter alguns países que ainda até o final do século XXI vão continuar em crescimento populacional. Somando todo o conjunto, vai reduzir a população em nível planetário a partir de algum momento ali em torno do meio do século XXI. Para provar que isso vai acontecer mesmo, nós vamos recorrer aqui a informações, dados numéricos estatísticos. A partir de agora eu vou entrar no site World Population Review e nós vamos analisar 10 países que nos darão um panorama geral da situação. Vamos agora passar aqui para a tela do computador. Então aqui nós já estamos na página que se refere ao Japão. O Japão é um país que já está em declínio populacional. A população atual deles é de 123 milhões de habitantes. Já desde o ano lá de 2010 ela está em declínio. Em 2010 eles tinham 128 milhões de japoneses morando lá. Então as taxas do Japão já estão bem negativas e se a gente acompanhar o gráfico aqui a gente vê que a rampa de declínio é bem acentuada. Provavelmente lá por volta do ano 2100 haverá 74 milhões morando naquela ilha lá dos japoneses. Por que acontece isso? A situação a gente vai ver aqui no gráfico de população dos japoneses. A gente vê que eles estão com um gráfico populacional que está afinando na parte de baixo, está virando uma espécie de um cálice. Então temos poucas crianças aqui na base e na parte de cima nós temos muitos japoneses já em idade mais avançada. A idade média do japonês está em 48,6 anos, é o país mais envelhecido do mundo. Eles têm uma população idosa que só aumenta. Então os problemas são bem graves para o Japão em termos sociais e econômicos. Eles são um país rico ainda, já foram a segunda economia do mundo, mas já há muitos anos a economia deles está estagnada, num patamar alto, ok? Eles têm uma tranquilidade financeira, mas estão vivendo de glórias passadas. E este envelhecimento da população, cedo ou tarde, a redução populacional vai ser acompanhada aí de uma redução da prosperidade. A condição econômica do Japão pode ficar bem comprometida. Eles têm uma questão séria lá, que é um país muito fechado, não é um país aberto à imigração. Em torno de 2% da população japonesa apenas é formada por estrangeiros, então eles não estão com aquela oportunidade aí de manter a sua população trazendo imigrantes. Os imigrantes aposto que gostariam de ir para o Japão, afinal é um país rico, eles têm condições de atrair pessoas de outros países, mas existe uma grande resistência no Japão para a entrada e assimilação de pessoas de outros países. O segundo país que nós vamos analisar aqui é um país da Europa, a Itália. Vamos ver como é que está a situação lá na Itália. A Itália também já está numa situação de declínio populacional. O pico populacional deles foi ali alguns anos atrás, em torno de 2013, 2014, e agora eles já estão num ritmo de queda. Observando também a rampa do gráfico de evolução populacional da Itália, dá para ver que é uma rampa de declínio acentuado. Provavelmente lá por volta do ano 2100 haverá apenas 37 milhões de italianos morando lá. Atualmente são 58 milhões.
A população da Itália também está envelhecida. Vamos ver aqui no gráfico, um pouco menos que os japoneses, né? A idade média do italiano é 46,5 anos, então uma população já envelhecida. Observando aqui o gráfico deles, também está parecido com o do Japão, porque na base do gráfico temos poucas crianças, o gráfico está se afunilando na parte baixa, está virando uma espécie de um cálice. E temos uma enorme população aqui de idade mais avançada, aí, pessoas aí já com mais de 40 anos. Então, imagine o problema italiano aí, em termos de saúde, previdência, né? É o problema dos países com população envelhecida, né? Altos custos com previdência e com saúde da população envelhecida. O problema da Itália não diz respeito ali tanto à imigração, eles até têm uma população de estrangeiros, ali em torno de 10% da população deles é estrangeira, mas eles não têm um potencial grande de atrair mais gente de fora, porque a economia da Itália não está lá, essas coisas, é uma economia estagnada, é uma economia engessada, existem dificuldades para empreender na Itália, logo fica mais difícil deles manterem ali um crescimento econômico. A política da Itália também é complicada, é uma política tumultuada, troca de primeiro-ministro com muita frequência, enfim, a Itália tem sérios problemas aí para atrair pessoas de fora para manter aí a sua população. Um outro país que nós vamos ver agora, um outro caso aqui, é o caso da Bulgária, também na Europa. Deixa eu encontrar aqui a Bulgária. A situação da Bulgária é bem mais tensa em termos de perda populacional. Eles já estão com perda populacional há bastante tempo, desde a década de 1980, quando tinha 9 milhões de búlgaros morando lá. Ao longo dos anos, esta população foi caindo fortemente e atualmente são 6,6 milhões. E a estimativa lá para 2100 são apenas 3 milhões de búlgaros morando naquele país. O caso da Bulgária é um pouco diferente do que nós já citamos aqui, é colapso populacional realmente severo, é uma situação de despovoamento mesmo, mas o problema da Bulgária é outro. Eles saíram lá da condição de país satélite da antiga União Soviética, depois eles entraram para a União Europeia, mas eles não têm uma economia próspera que mantenha a população local trabalhando no próprio país. Então a população búlgara está se espalhando pela Europa, vão buscar melhores oportunidades de trabalho em outros países. Então o despovoamento aqui da Bulgária tem a ver aí com a perda de competitividade, não tem emprego, então as pessoas acabam saindo do país e a população que fica lá no país mesmo já é uma população envelhecida, né? A idade média dos búlgaros está em 43,7 anos. Então também estão ali vejam que teve um estrangulamento forte aqui na população da Bulgária, refletindo aquele período ali de transições econômicas em que a população realmente começou a deixar o país. Os que estão ficando lá são os mais velhos. Outro país que nós vamos ver aqui, que nós vamos fazer a nossa análise, é a Coreia do Sul. Vamos lá. A Coreia do Sul também está com um problema aí de inversão demográfica, estavam numa situação de crescimento populacional muito forte, e aí aproximadamente na época que nós estamos agora, estão naquele momento de inflexão da curva, a curva está invertendo, e está numa situação realmente, né, foram a uma população alta ali, em torno de 51 milhões de sul-coreanos, e agora a situação está invertendo, eles vão cair numa rampa de declínio populacional. Lá em 2100 serão apenas 24 milhões, vai cair pela metade da população. A situação da Coreia, vamos ver o gráfico populacional deles, é uma população que já está envelhecendo. A idade média do sul-coreano é 43 anos, mas vejam o nível de estrangulamento que está o gráfico deles aqui na parte de baixo. Está realmente estrangulando
não nascem mais crianças na Coreia. A taxa de fecundidade da mulher coreana é uma das mais baixas do mundo, está abaixo de 1 filho por mulher. Então a Coreia realmente é uma situação desafiante para eles, porque são um país aí que nas últimas décadas cresceu muito economicamente. Houve uma grande evolução da economia sul-coreana, mas realmente algo aconteceu na cultura deles que eles não estão conseguindo manter taxas de fertilidade da mulher. É um caso a ser estudado. Vamos ver o próximo país aqui da nossa análise. Nós vamos ver o caso da China. A China também é um país que teve um crescimento populacional explosivo nas últimas décadas, subiu até a chegar a um pico aqui neste ano 2023 de 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Eram até recentemente o país mais populoso do mundo, perderam o posto para a Índia. E agora parece que a situação se inverteu de uma forma bem drástica, da mesma forma que aconteceu lá na Coreia do Sul. A previsão é um declínio populacional severo aqui, chegando lá no ano 2100 com aproximadamente a metade da população atual. Então, se a gente olhar o gráfico populacional da China, é um gráfico bem complicado aqui, vocês viram que ele tem série de estrangulamentos. E isso se reflete mais ou menos a história da China, né? Períodos de guerra, períodos de fome, em que houve estrangulamento populacional. Mas agora a situação, em anos recentes aqui, está havendo um afunilamento forte aqui na base onde estão as crianças. Aparentemente as mulheres chinesas não querem ter mais filhos. O caso chinês é um caso para ser estudado, realmente é um caso à parte no mundo inteiro. A população deles ainda não é tão envelhecida, é 38,4 anos a média de idade do chinês. Mas os chineses têm uma situação bem diferente da maioria dos países. Eles são um estado controlador, um estado praticamente totalitário. O estado exerce uma mão pesada aí sobre o comportamento das pessoas. No passado eles impuseram aquela política lá do filho único, e realmente parece que a política deu certo, tanto é que agora estão colhendo os frutos. Os chineses não querem ter mais filhos e agora a lei inverteu. Eles querem que as pessoas tenham 2 ou 3 filhos, porque senão eles não vão conseguir realizar aquele sonho lá da cúpula chinesa de transformar a China na maior economia do mundo. Se eles perderem população, eles não conseguem atingir essa meta aí. Mas eles têm mecanismos de conseguir fazer engenharia social. Eles podem ser uma situação que tem que ser observada pelo mundo aí, porque eles podem até exportar tecnologia de engenharia social para os países do mundo aí. Vamos ver no nosso próximo país aqui, a Índia. A Índia ocupou este ano a posição de país mais populoso do mundo. Eles estão com 1,4 bilhão de habitantes e estão ainda em crescimento. Por quê? Porque eles têm uma população jovem ainda. Vamos ver aqui a média de idade dos indianos, 28 anos, né? Uma população jovem. A fecundidade da mulher indiana já está baixando, como é o caso que ocorre no mundo inteiro, já está em torno de 2 filhos por mulher. É uma coisa que na teoria mantém a estabilidade populacional, mas como eles ainda são uma população jovem, as melhorias das condições econômicas fazem com que as pessoas vivem mais, ainda é uma tendência da Índia ainda crescer muito na população. Mas vejam que na parte de baixo aqui já está estabilizando e reduzindo, né? Então, seguindo a tendência mundial, provavelmente a Índia também vai estabilizar sua população. Num ano lá, estimado, meio longínquo, ainda na década de 2060, essa população vai estabilizar. Outro país que nós vamos ver aqui, agora chegou a vez de nós analisarmos o caso brasileiro. A população brasileira, atualmente, aqui neste site, o World Population Review, está registrando 216 milhões de habitantes. Então vejam aqui que
um alerta aqui que nós temos que levar em conta nessas análises de dados aqui, é que esse dado do site World Population Review ainda é baseado em projeções do IBGE, que o IBGE faz e divulga para o mundo inteiro. Então o IBGE dizia que no Brasil, nesta data aqui, 2023, nós teríamos uma população de quase 217 milhões. Só que o censo 2022 acusou uma população de 203 milhões. Então, tem uma diferença brutal aqui, de 203 para 216, são 13 milhões de pessoas a mais. Então, esse caso aqui, para mim, realmente é uma situação escandalosa. No mínimo, tinha que ser investigada para ver o que aconteceu com as projeções do IBGE. Por que eles erraram tanto nessas projeções aqui? Então, se nós analisarmos o gráfico brasileiro, diz aqui pela projeção que lá por volta de 2040, 2050, nós vamos estabilizar a população. Mas, com os dados divulgados em 2022, você pode até antecipar esse momento de pico populacional. O meu palpite é que, com a nossa taxa de crescimento atual, em 2030, aí, no próximo censo, a gente já vai ver declínio populacional aqui no nosso Brasil. Por quê? Porque o crescimento populacional brasileiro, segundo o IBGE, no censo deu 0,52% ao ano. A taxa de fecundidade da mulher brasileira está em 1,6 filhos por ano. Isso não dá reposição populacional à tendência de crescimento. Então, meu palpite é que nós vamos entrar em declínio populacional bem antes do que as projeções do IBGE. Então, qual é o interesse político do IBGE de manter altas expectativas aí de crescimento populacional? Outra coisa que a gente tem que observar aqui no nosso gráfico brasileiro é que ele nos dá uma certa sensação ilusória de prosperidade. Por quê? Porque ainda nós temos ali uma população idosa não tão expandida, não tão grande. Ao mesmo tempo, lá do lado das crianças já não tem tanta criança assim, não precisa tanto investimento em educação. E nós temos uma grande população aqui na idade economicamente ativa. Isso nos dá uma certa ilusão de que está tudo bem, que não vai ter problema e que nós estamos ali numa situação confortável. Bom, a pirâmide populacional ela se movimenta, a quantidade de crianças diminui e com o tempo não dá reposição de população ativa, enfim, os problemas eles vão se agravando e eles começam a aparecer antes mesmo do declínio se transformar ali numa realidade. Outro país que nós vamos analisar aqui é a questão dos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos ainda está em crescimento, atualmente eles são 340 milhões de habitantes e promete a curva aqui que eles vão continuar em crescimento e só vai estabilizar essa população lá perto de 2100, quando serão 395 milhões de habitantes. Então, por que os Estados Unidos estão nessa condição aí sem perspectiva de declínio populacional? A população deles vai continuar crescendo aos poucos. Então, observando aqui o gráfico de população dos Estados Unidos, realmente é um gráfico invejável. Ele tem um formato bem homogêneo, sem estrangulamentos, afina basicamente só lá no topo, na população mais idosa. A idade média do americano é 38,5 anos, então eles têm ali um gráfico populacional sustentável, ou seja, a entrada e saída de pessoas mantém tudo em equilíbrio, então é o tipo de pirâmide desejada, pirâmide estável. E como é que eles conseguem manter isso? Bom, eles têm muito imigrante que eles recebem ao longo dos anos. Aproximadamente 50 milhões de pessoas estrangeiras moram nos Estados Unidos. E eles têm uma característica que eles recebem o estrangeiro e o estrangeiro assimila a cultura local, se incorpora ali à cultura americana. E eles têm essa tradição de resolver bem essa questão da imigração sem gerar grandes choques culturais. Outro país que nós vamos ver agora é o caso da França.
A população da França ainda está em crescimento, eles são quase 65 milhões de habitantes, vai crescer um pouquinho ainda até ali os anos de 2040 e pouco, onde ela vai estabilizar e depois entra num declínio suave aqui. Então, os problemas de declínio populacional na França não são tão preocupantes como em outros lugares do mundo. E se a gente observar aqui o gráfico populacional da França, também é um gráfico assim sem grandes estrangulamentos, uma pirâmide mais ou menos homogênea. A idade média do francês está em 41,7 anos, então eles também têm ali uma condição de mais ou menos sustentar a população ao longo dos anos. E como que eles conseguem isso? A França também é um país que recebe muitos imigrantes, cerca de 15% da população francesa é formada por imigrantes, mas tem um detalhe aí, a maioria dos imigrantes que eles recebem vem de antigas colônias francesas da África, e essa população está chegando aí com outra cultura, com outra religião, outra formação. E isso pode trazer choques culturais para a França, não só para a França, mas como para outros países que têm características semelhantes, né? Então, esses choques culturais já são visíveis aí na população francesa, a gente vê isso através aí do noticiário. E o país africano que nós vamos estudar aqui é a Nigéria, que representa os demais países da África. O país mais populoso da África atualmente, são 226 milhões de nigerianos, já ultrapassaram o Brasil em população, e vejam que o gráfico deles realmente é de crescimento estratosférico, uma rampa de crescimento muito íngreme, e eles só vão chegar próximo de uma estabilização lá em 2100 com 545 milhões de nigerianos, vai mais do que dobrar a população lá. Como é que é o gráfico populacional deles? Então é aquele gráfico que lembra realmente aquilo que a gente chama de pirâmide populacional, né? Tem um formato aqui triangular, com uma enorme quantidade de crianças e adolescentes na base, poucos idosos no topo. Então é uma população que tem uma idade média de 18,6 anos, é uma população extremamente jovem. Isso para o futuro econômico da Nigéria é um capital enorme. Essa juventude aí em breve estará incorporando a força de trabalho lá na Nigéria e promete que os olhos do mundo em breve vão se voltar para a África como um local ali onde multinacionais podem começar a levar suas fábricas para esses países aí, aproveitando essa fartura de mão de obra jovem, hein? Então, para quem acha que no futuro a África vai ser o grande fornecedor de gente para o mundo, eu não sei não, porque eles vão estar ali numa situação de ascensão econômica, de crescimento muito vigoroso, e talvez boa parte dos africanos permaneçam na África aproveitando esse boom econômico e populacional que eles vão ter nos próximos anos. E a pergunta que se faz, né? Tudo isso aí vai ser realizado do jeito que está nos gráficos? Bom, os gráficos eles têm um problema, né? Eles partem ali da observação do que acontece no presente e projetam a curva para o futuro. Mas muitas coisas podem mudar nesse meio do caminho. E temos o caso ali do Brasil, né? Que, por exemplo, os dados que estão aqui no site são totalmente diferentes do que resultou o censo 2022 oficial. Então talvez os outros países também tenham dados que não são tão confiáveis assim. O meu palpite é que a maioria dos países ainda está tentando colocar esse assunto declínio populacional para debaixo do tapete, não estão levando a sério essa questão, porque vai contra aí as políticas e as narrativas da atualidade, mas o problema é ele vai bater na porta. E a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo vai ver ao vivo e em cores esse problema no futuro aí, estarão aí para presenciar e para checar se realmente o que nós estamos falando aqui agora na atualidade vai acontecer de fato no futuro. Obrigado por assistir. Fui.